Um bom dia! Hoje nós vamos trabalhar aí o tema da FUVEST, da redação da FUVEST de 2023. O tema é Refugiados Ambientais e Vulnerabilidade Social. Então eu vou ler o texto número 1, que é o texto de referência, para que o aluno possa se basear e desenvolver o tema da redação. Então vamos lá. Texto 1. As últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a acometer diversas partes do globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise dos refugiados, um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras e conflitos terem ganhado com certo destaque e relevância como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses fatores, apesar de importantes, não formam a principal causa de grande parte do êxodo de refugiados. Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão por desastres naturais como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones. Então nós podemos perceber aqui que o texto traz à baila aí o termo crises humanitárias. Para nós entendermos com profundidade aí esse termo, a gente precisa dar uma revisada lá sobre a questão do Estado-nação, né? Ou melhor, um pouco antes a respeito do Estado, que era chamado Estado Nacional. Então na geografia nós sabemos o que é um Estado nacional. É uma área física delimitada por meio de fronteiras, moeda nacional, língua, cultura, lei, costumes. O fato é que ela é uma área física administrada por uma entidade chamada Estado. O Estado faz a proteção e a delimitação dessa área geográfica por meio de fronteiras. Então até aí nós temos crises de Estado. Então, crise na Síria, crise nos Estados Unidos, crise no Brasil, crise no Afeganistão, crise na Bolívia. Mas é a partir da reformulação desses conceitos, principalmente do conceito de Estado, Estado nacional, né? Isso se deve diretamente em razão das consequências nefastas causadas pela Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que esse Estado, essa exacerbação do Estado, o Estado nacional, redundou no nacionalismo, que redundou no fascismo, no nazismo e nas terríveis atrocidades acometidas por meio do estabelecimento desses conceitos. Quer dizer, fronteiras extremamente fortificadas, culturas extremamente radicalizadas, estabelecendo fortemente fronteiras e a diferenciação entre os povos. Então, a partir desse contexto, emerge a ideia de Estado-nação, onde se separa o Estado, a entidade administrativa, que continua fazendo a regulamentação da porção física do território, ou seja, continua delimitando fronteiras, continua fazendo leis, continua dando parâmetros culturais, parâmetros nacionais, mas não de maneira tão radical quanto era ali antes e por meio da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. E nós temos uma outra palavra que foi anexada ao Estado, chamado nação. Então a nação continua sendo um aglomerado de pessoas que têm uma coisa comum, uma cultura comum, uma lei comum, uma linguagem comum, uma língua nacional, mas ela está aberta a incorporações e tolerância em relação a outras culturas, a que nós chamamos de minorias. Então a nação, o Estado, tende a eliminar as minorias e tornar tudo uma coisa só. Aquele Estado lá, nazista, fascista, antes